A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Então, o Espírito Santo de Deus está me incomodando para eu contar uma experiência que eu tive. Uma das experiências. Deus tem me incomodado muito para me compartilhar com vocês as experiências que tive com Deus. Quando eu me tornei, quando eu me batizei na igreja adventista, depois de 6 meses eu conheci um rapaz e casei na igreja, que hoje é meu atual esposo, e depois de 2 meses eu engravidei. E é dessa experiência que eu quero contar para vocês. Eu lembro que eu estava deitada em minha cama e morava eu, Rafael, meu filho, Tanuzi e Tamile, minhas 2 enteadas, filhas de meu marido, Paulo, e nós 3, nós 5. E eu estava grávida, eu não sabia. 2 meses que eu casei, eu engravidei, eu não sabia. E aí, resultado, eu deitei na cama e na hora que eu deitei, a minha enteada, a menor, Tamile, que hoje já está mulher, mãe, casada, ela colocou a mão na minha barriga e disse: "Mãe, vão ser 2, mãe." Eu falei: "Menina, vira essa boca pra lá. Além de vocês 2, Rafael, ainda vem mais 2. E aí eu fiquei assim, Tudo bem, passou. Quando aí eu comecei com os enjoos e aí tive que ir ao médico. Comecei ao médico. Mas eu comecei a sentir enjoos muito fortes mesmo. Eu acho que foi para eu pagar a língua, viu, gente? Porque eu falava que isso de mãe, de mulher grávida ficar enjoando, que mulher grávida sentir isso, mulher grávida sentir desejo daquilo, porque na gestação de Rafael eu simplesmente não senti nada. Você sabe o que é, não senti nada. Na época eu não era, evangélica como o povo chama, crente como o povo diz. Eu não era uma adoradora de Deus e eu dançava, já perto dos dias já de ter Rafael com barrigão, eu dançava e ia até o chão, não senti um enjoo, não senti nada, absolutamente. E às vezes por a gente não passar pela experiência, a gente critica as pessoas, Eu aprendi muito nessa vida. E aí, resultado, comecei a sentir enjoos, mas eram enjoos terríveis. E aí, um dia, aí meu pai, minha tia, meu esposo me levavam para o hospital. E lá no hospital, recebia soro e tudo. Mas teve um dia que foi muito forte. Eu comecei a ter início de aborto. E aí, com esse início de aborto, eu procurei, fui para o hospital, me levaram para o hospital de madrugada, às pressas. E lá no hospital estava tendo sangramento. Então o médico me colocou, eu não tenho um plano de saúde, eu quero deixar bem claro aqui para vocês entenderem o poder de Deus. E me levaram para o hospital Manuel Novaes, e quando o médico chegou, ele fez o toque e tudo, ele falou assim: "Olha", me aplicou uma injeção, que quase morro nessa injeção na maca, e aí ele falou assim: "Olha, pode levar ela para casa. Os fetos estão mortos e ela vai expelir normalmente os fetos. Não deixa ela levantar, não deixa ela sair de casa e ela vai abortar naturalmente os fetos." Eu saí dali arrasada. Só que na hora que ele disse isso, eu fiz uma oração a Deus. Falei: "Senhor, se o Senhor tem planos para a vida dos meus filhos, então faça com que eles estejam bem e que eles nasçam saudáveis." Fui para casa. Isso, eu esqueci de contar um detalhe. Quando eu comecei com os enjoos e tudo, eu não tinha plano de saúde. Por não ter plano de saúde, eu procurava o hospital que me atendessem. Lá eu ia fazendo o tratamento que fosse necessário. Mas não tinha, assim, para me acompanhar minha gestação. E aí, resultado, eu cheguei no hospital São Lucas e fui fazer uma ultrassom. Na hora que eu estava fazendo a ultrassom, aí o médico, virou para mim e falou assim: "Mãe, são 2. Aí ele falou assim: "Estão bem seus filhos?", Porque são 2, estão bem seus filhos. Eu saí de lá arrasada, porque assim, eu vi a condição que eu estava e a condição do meu esposo, e que nós não tínhamos condições de criar 5 crianças, Rafael,
mais as duas do meu filho, do meu marido e mais os gêmeos que estavam para chegar. Mas o médico não conseguiu aí ver ainda o sexo. Bem, e quando eu saí do hospital, como eu contei para vocês, né, quando eu tive o início de aborto, fui para casa. E como eu tinha feito oração para que Deus protegesse as crianças, de manhã o Espírito Santo falou assim: levanta e vai para o hospital, fazer outra ultrassom. Aí eu cheguei para meu pai e minha tia e falei assim: olha, eu quero ir no hospital agora. Gente, como você vai no hospital? Você não viu o que o médico falou para você ficar em casa em repouso? Eu falei: mas eu quero ir para o hospital, me leve para o hospital. E me levaram para a maternidade da mãe pobre, né, que é Esté Gomes. Quando cheguei lá, na época era a doutora Caritas que estava atendendo. E aí eu cheguei lá, ela falou assim: sim, e aí, o que foi que eu vi com você? Eu falei: ó, doutora, eu tive início de aborto, contei toda a história. Ela falou: tá bom, eu vou fazer o toque. Ela fez o toque, e aí ela disse assim: olha, realmente, o colo do seu útero é muito sangue, mas ele fechou, ele não está aberto, ele fechou. Eu vou passar uma ultrassom para você fazer para saber o estado dos fetos. E aí ela passou e eu fui de novo para esse médico. Eu fui novamente para esse médico no hospital Manuel Novaes, no São Lucas, para poder fazer a ultrassom. Quando eu cheguei lá, ele fez a ultrassom e disse: olha, os fetos estão ótimos, estão perfeitos os fetos. Eu voltei para casa com muita alegria. Mas a partir daí eu comecei a ter muito enjoo. Eu enjoei meu marido, eu enjoei minha sogra. Meu marido teve que dormir em cama separada. E como eu estava tendo assim, muito início de aborto no início, então eu tive que sair do apartamento onde eu tinha alugado e tive que ir para a casa da minha avó para ela cuidar de mim. E porque o apartamento tinha muitas escadas para subir. E como eu tinha enjoado meu marido, ele dormia no quarto comigo, ele dormia numa cama e eu dormia em outra, porque se ele chegasse perto de mim, me dava ânsia de vômito. E, gente, o que eu mais gostava, até lasanha, se eu visse a propaganda na televisão de lasanha, eu começava a fazer ânsia de vômito. Era horrível, eu não conseguia comer nada. Então, minha trajetória foi só indo para o hospital. E aí a irmã Soninha, ela que me dava o maior apoio, me levava para o Hospital São Lucas. E eu lembro que uma vez eu cheguei lá, passando mal, já tinha passado o horário de ser atendido lá, do médico atender, né? Que ele sempre estava lá no plantão dele, que é doutor Antônio Edson. E aí, quando eu cheguei, a moça falou assim: ó, senhora, não tem mais como o médico lhe atender, o plantão dele já acabou. Ele não sabia que era eu que estava ali, né? Eu também não tinha muito conhecimento com ele. Eu falei: ô moça, por favor, fala com ele. E Sonia insistiu. Aí ela falou com o médico e o médico voltou para a sala para me atender. Ele conhecia a irmã Soninha. E aí ele me atendeu e tudo. Ele falou assim: esses fetos não vão, esses bebês não vão durar até 9 meses de idade. Ele tinha feito a ultrassom e pela ultrassom a data de nascimento dos gêmeos seria 22 de maio. Eu falei: tá bom, seja o que Deus quiser, né? E todas as vezes que eu ia até o doutor, eu começava a falar do amor de Jesus para ele. Eu começava a pregar do amor de Deus para esse médico. Eu começava a falar do Deus maravilhoso que eu conhecia. E ele ficava só ouvindo, né? Bem, e aí começou minha jornada. Médico, 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 médico o tempo todo. Soro, só hospital indo para São Lucas tomar soro, por conta dos enjoos, que eu não comia nada, nada, nada. Até água eu passava mal quando tomava. Então eu tive que ficar constantemente tomando soro no hospital. Bem, quando eu perguntava: será que essa fase não vai passar? Eu não estou aguentando mais. E as pessoas diziam: ó, quando chegar 4 meses, você já vai ficar bem. Você vai ficar ótima. Quando passar 4 meses, você vai ficar bem. Você vai estar ótima. E aí eu falei: tá, tudo bem. Os 4 meses se passaram. Graças a Deus, aquela sensação de enjoo foi embora. Mas eu passei a ter muitas dores de cabeça fortes. E eu não aguentava, eu não podia tomar qualquer tipo de medicação. E um dia eu fiz uma oração. Eu ajoelhei, né, aos pés da cama e falei: Senhor, eu não aguento mais essa dor de cabeça. Eu quero te pedir uma coisa. Manda meu anjo da guarda para que essa dor de cabeça passe, Senhor. Manda meu anjo da guarda para orar na minha cabeça. E aí eu fui deitar. Gente,
eu deitada no quarto, né? Como eu falei a vocês, separada da cama do meu marido. Meu marido de um lado, na cama, e eu em outra. E aí ele, de madrugada, ele me acorda. Márcia, Márcia, assustado. Falei, o que foi? Ele falou, rapaz, eu vi um homem alto, branco, com a túnica branca aí nos pés da sua cama aí. Aí quando ele falou isso, eu parei e vi que a dor de cabeça tinha passado. Eu falei, você viu meu anjo? Você viu meu anjo da guarda? Então eu fiquei muito feliz. Então eu tive essa experiência com Deus. E também durante a gestação, eu comecei a ter sonhos. Deus começou a revelar para mim o sexo dos bebês, que era um menino e uma menina. E todas as vezes que eu ia para consulta com o doutor Edson, no Hospital São Lucas, eu falava para ele, Deus me revelou o sexo das crianças. Ele dava risada, é um menino e uma menina. Ele, como é que você sabe? Eu sonhei, doutor. Eu com meu vestido de gravidez e com um sapatinho rosa e um azul pendurado na barriga. De outra vez eu sonhei no hospital, e nesse hospital a figura da porta do quarto era de um menino do sexo masculino e de uma menina. Ele falou, tá bom. E aí a gravidez foi caminhando. Ele sempre dizia para mim, olha, os gêmeos não vão nascer com 9 meses por conta do aborto que você teve, por conta de tudo que você passou. Se prepare para eles nascerem antes. Mas aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que Deus aparecia para mim e dizia, não temas, não tenha medo, seus filhos vão nascer com 9 meses. E aí eu comecei, né, a testemunhar do poder de Deus para esse médico. E ele começou a ver, porque assim, como já tem, meus filhos gêmeos hoje estão com 23 anos, muita coisa já fugiu da minha mente, até pelo fato de eu ter lapso de memória. Gente, foi muito interessante, né? Ele chegou para mim um dia e assim, ele começou a ver o poder de Deus na minha vida de tal maneira que tinha vezes que o INSS, pelo SUS, né, no São Lucas já estava fechado, então ele pedia que eu fosse atendida na parte particular do São Lucas, mesmo não tendo condição, mesmo não tendo plano de saúde. E aí, ele foi ficando admirado, eu pregando o evangelho para ele, né? Doutor Antoniette, que é a esposa dele, é a doutora Thaís, né? Que ela é pediatra. Bem, o tempo passou e ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, Márcia, você não tem condições de fazer parto normal. O seu parto vai ter que ser cesárea. Mas você vai ter que pagar cesárea, o médico, né, o anestesista e tudo. Eu não tinha condições de pagar o anestesista. Mas fiquei confiante, esperando e aguardando no Senhor o que é que o Senhor iria fazer. Quando chegou o dia, né? Eu tive a bolsa, né? Água. Não, foi sinal de sangue. Foi parto de sangue igual de Rafael. Quando eu cheguei no hospital, no dia... Sim, tem um detalhe que eu esqueci de contar para vocês. Eu disse assim, doutor Antônio Edson, que eu pregava do sábado também para ele, porque ele estava afastado, né, da Igreja Batista. Eu falava, doutor Antônio Edson, independente de religião, o senhor precisa entender que o sábado faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. Que o sábado não é uma doutrina da Igreja Adventista, que os 10 mandamentos não é uma doutrina da Igreja Adventista, é a lei de Deus. Todo governo tem uma lei. Porque senão não é um governo, é um desgoverno, não é verdade? E aí eu falei assim, não, então... nós precisamos guardar a lei. É porque as pessoas confundem na Bíblia a lei cerimonial com a lei moral que é de Deus. A lei cerimonial foi a lei deixada num livro, ao lado da Arca da Aliança, escrita por Moisés, que eram diversas leis para o tempo de Israel, para o povo de Israel, né? Inclusive tinha até os sábados lá, que eram os sábados como feriados nacionais, né? Porque a palavra sábado significa descanso. Então lá também tinha os sábados, né? Que eram feriados, como nós temos feriado disso, feriado daquilo. Não tem nada a ver, né, com os mandamentos de Deus. Eu sei que às vezes, né, até a forma de passar isso, as pessoas podem ter passado para vocês de uma forma equivocada, que você fique achando que a gente é salvo porque guarda a lei. Nós não somos salvos porque guardamos a lei. Nós guardamos a lei por amor. Porque Deus fala assim, se tu me amas, Jesus fala, guarde os meus mandamentos. Então a gente aceita Jesus como Salvador e por aceitá-lo ele como Salvador da nossa vida, a gente passa a obedecer a ele por amor.
né? Então, na primeira tábua que ele escreveu com o dedo dele, por isso que ele deixou duas, né? Eu deixo-vos 2 mandamentos, porque os 10 ele resumiu em 2. Na primeira tábua, do 1º ao 4, você ama a Deus, e na segunda tábua você ama o próximo. E aí eu ficava explicando para ele em relação ao sábado. Eu dizia, olha, meus filhos vão nascer no sábado. Aí ele, como vai nascer no sábado? Eu falei, o senhor vai ver se meus filhos não vão nascer no sábado. Bem, quando foi no dia 22 de maio, queridos, eu tive sinal de sangue. Exatamente como o doutor Edson tinha marcado na ultrassom que meus filhos nasceriam no dia 22 de maio. Aí, Soninha me levou para o hospital. Quando eu cheguei lá, a Soninha falou assim, adivinha quem está aqui? Aí ele falou, não acredito. Aí já foi entrando com a ultrassom na mão. O senhor lembra? 22 de maio. 9 meses. E sabe que dia é hoje, doutor? Hoje é sexta-feira. No pôr do sol já vai ser sábado. E meus filhos vão nascer no sábado. Ele deu uma risada. Essa menina ficou rindo, né? Resultado. Ele chamou a enfermeira e pediu à enfermeira que aplicasse, não sei se é um remédio, se é um soro que aplica na gente, que é para aumentar a... Como é que eu esqueci agora? Aumentar... dilatar, não é isso? E nesse soro eu sofri demais com Rafael, no meu primeiro filho. Eu quase morro na gestação de Rafael. Na gestação não, no dia que eu fui ter Rafael. Precisou uma enfermeira no Manuel Novaes. A enfermeira não, a freira. Ela empurrar minha barriga para Rafael nascer. Rafael nasceu já roxo. Quando falou que ia aplicar aquele eu fiquei apavorada. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não tenho condições, eu sofri demais. Gente, eu desmaiei, eu fiquei lavado em sangue para tomar esse remédio aí para dilatar, para ver a dilatação. Eu sofri demais, eram cólicas horríveis. E aí eu fui orando, falei, Senhor, não deixa ele aplicar isso em mim não, Pai, por favor. Gente, se a gente fosse olhar tudo, não pela fé, mas pela lógica, a enfermeira, ela poderia ter sido processada, porque olha o que aconteceu. A enfermeira simplesmente não foi me aplicar o soro em mim. Ele me encaminhou com a enfermeira tudo, me mandou me pediu para me colocar numa enfermaria de 2 leitos e pediu que me aplicasse o soro e essa injeção para dilatar. Simplesmente a enfermeira desapareceu. Isso era de manhã, quando eu dei entrada no hospital. Quando foi mais ou menos 18 horas, minha avó foi lá para me ver e ele abre a porta, doutor Elson. Oxente, mulher, não tá no soro não tá tomando a medicação não para dilatar? Eu falei, não, doutor. Aí ele falou assim, olha, eu decidi, eu vou fazer cesariana em você. Eu falei, mas eu não tenho condições de fazer a cesariana, doutor. Eu não tenho condições de pagar o anestesista. Ele falou, o anestesista vai ser por minha conta. Aí eu falei, doutor, foi o que eu disse para o senhor, que horas são? O tempo já escureceu. Meus filhos vão nascer no dia de sábado. Porque na Bíblia, o dia para Deus começa com o pôr do sol. Quando o sol se põe ali para Deus, começou um novo dia. E não lá para meia-noite como o homem colocou, né? Porque lá em Daniel fala que o homem ia cuidar de mudar os tempos e a lei de Deus. E aí ele ficou dando risada. Gente, eu fui tratada, né, por esses médicos como se eu fosse uma princesa, como se eu estivesse pagando particular. Simplesmente o doutor Antônio Edson levou o anestesista, a namorada do anestesista, a esposa dele, doutora Thaís, todo mundo para assistir meu parto. Quando chegou lá, né, eles começaram a fazer os procedimentos. Só que eles perceberam que eu estava assim, porque aparentemente eu estava calma, mas só que eu não estava calma, eu estava nervosa. E ali eles perceberam isso. Então um fez sinal para o outro, tipo assim, nós vamos ter que, ela vai ter que dormir, né? Mas aí eles começaram a me descontrair. E me descontraindo, né? Ali batendo papo. Aí o anestesista falou assim, e aí? Já sabe o sexo das crianças? Eu falei, já. Inclusive, esta noite eu tive um sonho. Aí o doutor falou assim, como que doutor Antônio Edson, durante os 9 meses da gravidez, nunca conseguiu ver o sexo e você sabe o sexo das crianças? Falei, essa noite um anjo apareceu no berço dos meus filhos
E dizia assim, é um menino e uma menina. Ela vai nascer com 3 e pouca e ele com 3 e pouca. Aí o doutor Antônio Edson falou assim, impossível, gêmeos não pode nascer com 9 meses com esse peso. Aí ele explicou na medicina o porquê disso. Resultado, aí foi quando eu fui apagando e aí ele tirou primeiro Miguel, eu não vi Miguel. E depois Gabriela, minha filha. No outro dia, ele foi me visitar com a esposa, com a doutora Thaís. Ele estava assim, gente, impressionado, impactado, né? Porque na hora que pesou, Miguel nasceu com 3.280 e Gabriela 3.200. E aí quando os meninos, né, nasceram e tudo, eu resolvi fazer uma visita a ele. Convidei Soninha e nós fomos até a residência deles. Quando eu cheguei lá, eu levei uma Bíblia para ele, uma dedicatória. E quando nós chegamos lá, aí eu ofereci a ele um estudo bíblico. E ele começou a tomar estudo bíblico comigo, com a irmã Soninha e a família dele. Gente, foi lindo o que ele fez no estudo bíblico. Ele levantou e contou meu testemunho. Falou, gente, eu agia pela medicina e ela agiu pela fé. Ele explicou, como médico, por que eu não poderia ter ido aos 9 meses de gravidez com aquela barriga. Minha barriga era uma coisa que chamava a atenção das pessoas. Foi uma barriga imensa. Quando eu não podia andar direito, né? A irmã Sônia me levava para os lugares, o povo ficava assim olhando, até as crianças ficavam assim estarrecidas com o tamanho da barriga que eu fiz. Porque um nasceu com 3.280, é como se fosse uma barriga, 2 barrigas em uma só ali, né? Uma barriga e 2... Vocês entenderam o que é que eu quis dizer, né? Como se fosse só uma criança, porque Rafael nasceu com 2.800. Tem criança que nasce com 5 quilos, 3 quilos. E além do mais, eu tive muita água. Então imagina o peso que era da minha barriga. E eu tive experiências lindas também. Eu vou contar essa também para vocês antes de encerrar. Como minha barriga foi muito grande, eu sentia dores muito grandes. Eu sofri muito durante a minha gravidez. E eu lembro que eu não conseguia deitar nem de um lado, nem do outro. E eles mexiam muito dentro da barriga. A barriga ia para um lado, vinha para o outro. Imagine, 2. E teve um dia que eu não estava aguentando dormir. Eu sentia dores de um lado e do outro. E quando eu dormia assim, com a barriga para cima, né? Eu me sentia asfixiada, né? Porque eles estavam assim, parecendo com os pés aqui em cima. Resultado, eu fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu não estou aguentando. Me ajude a dormir. E naquele momento, irmãos, queridos amigos, quando eu peguei no sono, eu senti uma mão gigante. Essa mão passar por debaixo das minhas costas e a outra mão alisando minha barriga. Aí eu pensei, né? Quando eu acordei, eu pensei que tivesse sido meu esposo. Aí perguntei a ele, Paulo, você tocou em mim? Você alisou minha barriga? Ele falou, eu não. Eu falei, meu Deus, a dor que eu estava sentindo passou completamente. Eu pensei que era você. Eu expliquei, eu achava que eu estava acordada, mas eu estava sonhando. Uma mão enorme passava a mão na minha barriga na frente, passou por trás e alisava a minha barriga. E no momento que aquela mão alisava a minha barriga, todas as dores foram embora. Eu creio que tenha sido meu anjo da guarda. Sabia que você tem um anjo que cuida de você, que você não está só, que ele sofre com você, que ele chora com você? Pois é, existe o anjo de Deus que está aí com você. Então me deu vontade essa tarde de compartilhar com vocês essa experiência minha da gravidez. E ele tomou estudo bíblico, né? Peguei uma amizade, um carinho muito grande com a doutora Thaís. E foi lindo assim demais. No dia que ele levantou e deu esse testemunho ele mesmo. Então, assim, sabe, a gente não perde nada em ter fé em Deus. A gente não perde nada em confiar nesse Deus. O Deus que tudo pode, que não há impossíveis para ele. Qual é impossível para você agora? O que é que você está achando agora que é impossível para você? Rose, o que é que você está achando, Rose? Que é impossível para você? O que é que vocês estão achando aí? Não tem impossíveis, não. Para Deus nada é impossível. A gente tem que viver uma fé. E a fé não é viver pela razão. Você tem que crer que esse Deus que ressuscitou Lázaro, ele pode fazer muito mais, como a palavra fala, infinitamente mais daquilo do que pedimos e pensamos. Tá bom? Um grande beijo para você. Fica com Deus. E eu espero que essa experiência minha tenha ajudado você. Tá bom?
a paz.